Bom, saindo da atenção básica e agora vindo para dentro do hospital, né, ficou para mim falar dos antibióticos usados por via parenteral nos casos de sepse. Então, diferente do professor Enio, agora eu só vou falar de antibiótico de uso injetável. Então, o que é a sepse, né? O que é essa situação clínica em que a gente vai precisar sempre usar antibiótico injetável? Então, a sepse ela é definida como uma resposta inflamatória sistêmica, complicando uma infecção severa. Tá? Geralmente são pacientes que têm bacteremia, que têm presenças de bactéria na corrente sanguínea, e esse é o principal motivo que vai fazer a gente optar por usar antimicrobianos pela via endovenosa e não pela via oral nesses casos. Então, a gente costuma definir a sepse como sepse somente, sepse grave ou choque séptico. Isso na verdade é um contínuo, né? Um paciente que ele vai, se a gente não fizer nada da sepse, ele pode evoluir para sepse grave e assim para o choque séptico. Isso são definições usadas internacionalmente, né? Tem reuniões, consensos para se estabelecer essas definições. Isso vai influenciar nas nossas decisões clínicas e também na escolha do antimicrobiano que a gente vai usar para esse paciente. Quanto mais grave for a situação, né, se eu tenho um paciente de sepse grave ou em choque séptico, maior vai ser a potência do antimicrobiano que eu vou querer usar para esse paciente, porque é menor o espaço que eu tenho para errar. Se eu errar na escolha do antibiótico numa sepse grave ou num choque séptico, esse paciente pode evoluir para o óbito. Eu não tenho muito tempo para pensar e para perceber que eu usei o antibiótico errado e trocar, porque o paciente pode evoluir muito mal. Então, só para a gente relembrar os critérios diagnósticos para sepse, né, como é que a gente define esse paciente com sepse, não é qualquer paciente com infecção grave que tem sepse, né, a gente tem alguns critérios para isso. Então, os dois primeiros que eu coloco aqui é a taquicardia, né, um paciente com frequência cardíaca maior do que 90, e com febre, temperatura maior do que 38,3 ou com hipotermia, com a temperatura menor do que 36. Acompanhado ou não de taquipneia, de leucócitos aumentados, maior do que 12.000 ou menor do que 4.000 a contagem de leucócitos, e tudo isso associado à presença de infecção. Se eu tiver esses outros parâmetros de taquicardia, aumento de temperatura, mas sem uma evidência ou um foco provável de infecção, isso não é sepse, isso é síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Outros critérios que entram aí para a definição de sepse são a alteração do estado mental, né, que a gente vê muito em paciente idoso, que começa a fazer febre, tem lá sua infecção urinária e de repente esse idoso começa a ficar mais sonolento, começa a querer ficar mais deitado, né, então esse é um critério também que a gente usa para fazer diagnóstico de sepse. A hipotensão, né, que também entra aqui, com uma pressão sistólica menor que 90 ou uma pressão arterial média menor do que 70. A hiperglicemia, lembrando que num paciente não diabético, né, acima de 40. Mesmo que esse paciente tenha um leucograma, uma contagem total de leucócitos normais, se ele tiver mais de 10% de bastões, mais de 10% de formas jovens nesse hemograma, isso também entra como critério. E uma proteína C reativa, que nem sempre a gente vai ter à disposição em todos os hospitais, mas se a gente tiver e ela tiver 2 vezes acima do limite superior, também entra aí nos critérios para sepse. E sepse grave. Então, bom, a gente já sabe o que é sepse, né? Um paciente que tem febre, que tem taquicárdico, taquipneico, que tem uma leucocitose no hemograma e que eu tenho um provável foco de infecção. E sepse grave, quando é que eu vou dizer que é sepse grave, então? Quando eu tiver esses critérios de sepse e mais ou uma hipoperfusão tecidual, é um paciente que tem um tempo de enchimento capilar que está diminuído, que tem sinais de hipoperfusão tecidual, ou alguma disfunção de órgão-alvo. É um paciente que já tem alteração de função renal, né? Ou que já tem um lactato aumentado, que está oligúrico, não está urinando, que tem uma hipoxemia, né? Uma fração PO2 menor do que 250, que tem aumento de bilirrubinas, que tem plaquetas menor do que 100.000, ou que já está apresentando alguma coagulopatia.
Isso tudo aqui são sinais de disfunção de órgão-alvo. Então, isso aqui já vai classificar o meu paciente como uma sepse grave. Já vai me fazer também ampliar um pouquinho aí a potência do antimicrobiano que eu vou querer escolher para ele. E o choque séptico, né, que seria o estágio final desses três, que é um paciente que tem uma hipotensão que é persistente após eu fazer aquela reposição volêmica inicial. Todo o paciente com sepse, ele geralmente tem hipotensão, né? Em algum momento dessa evolução da sepse ele faz hipotensão. Mas se essa hipotensão responde a essa reposição volêmica inicial, eu não considero isso um choque séptico. Eu fiz lá a primeira hidratação, o paciente normalizou a pressão arterial. Se ela não responder e eu precisar colocar uma droga vasoativa, aí aqui eu defino como um choque séptico. E essa reposição volêmica adequada, ela é uma reposição de 30 ml por quilo de cristalóide. Isso que a gente considera que foi uma reposição volêmica adequada. Então, se é um paciente aí de 70 quilos, eu tenho que dar pelo menos 2.000 ml de soro fisiológico para ele, por exemplo, para considerar que essa foi uma reposição adequada, antes de dizer que ele está em choque séptico. E o manejo, então, já sei que o paciente está com sepse, já fiz o meu diagnóstico, como é que eu vou fazer o manejo desse paciente, né? Então, as prioridades que a gente tem é, primeiro, diferenciar se isso é mesmo uma sepse ou se isso é uma resposta inflamatória sistêmica que não está sendo relacionada a uma infecção, porque isso pode acontecer. Às vezes o paciente vai para a UTI hipotenso, taquicárdico, taquipneico, mas isso não é por causa de uma infecção. A gente vai ver em seguida aí quais são as outras patologias que podem dar esse tipo de quadro, que podem nos confundir na hora do diagnóstico da sepse. Os cuidados de suporte, eles são prioridade, né? A hidratação é prioridade para esse paciente. Eu ter um acesso venoso, eu conseguir fazer a hidratação, monitorar, isso é prioridade. E tentar identificar qual é o provável foco de infecção. Se eu estou vendo, se eu sei que é sepse, identifiquei que é sepse, da onde que vem essa infecção? É do pulmão? É uma infecção urinária? É um foco abdominal? É um paciente que fez cirurgia? É um paciente que tem um acesso venoso central e pode ser do acesso à infecção? Então, isso vai ajudar a gente a escolher qual é o antibiótico que a gente vai usar. Como o Kleber falou ontem, né? A gente tem que saber o que a gente está imaginando que é o foco para saber que tipo de bactéria que vem dali, para eu escolher qual é o remédio que eu vou usar para esse paciente. Então, aqui são algumas das patologias que podem fazer diagnóstico diferencial com a sepse, que podem nos confundir, né? Então, essa é uma tabela do UpToDate. Eles colocam, né, infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão, pancreatite, né, que podem dar sinais semelhantes ao da sepse, mas que não são causas infecciosas e por isso mesmo não vou precisar dar antibiótico para esses pacientes. Embolia gordurosa, insuficiência adrenal, hemorragia gastrointestinal, que é comum a gente ver o paciente ficar hipotenso, taquicárdico, taquipneico e não tem nenhum sinal de infecção, na verdade é só por causa da hemorragia e assim por diante, né? Então, esse é um passo fundamental, porque a gente não pode fazer o que às vezes a gente vê nas UTIs, que o paciente, só porque ele chegou chocado, ele vai receber antibiótico, quando na verdade o que ele tem é uma hemorragia de trato gastrointestinal. Ah, mas não custa dar antibiótico, ele chegou chocado, vai que ele tem uma infecção. Mas antibiótico não é uma droga isenta de efeitos colaterais. Então, se ele não tem um foco provável de infecção, isso não é sepse. Então, por que eu vou dar antibiótico para ele? Né? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação inicial. Não é só porque o paciente está grave que ele vai receber antibiótico. Ele tem que ter pelo menos uma suspeita de um foco de infecção para eu iniciar antibiótico para ele. Então, o foco, né? Por que é tão importante a gente ir atrás de saber de onde que está vindo essa infecção? Às vezes isso é complicado, né? Num paciente de UTI, às vezes ele não tem sintomas que nos façam localizar, ou às vezes ele não consegue nos dizer que ele tem esses sintomas. Esse é um paciente que já chegou com rebaixamento de consciência, que não tem um familiar acompanhando na hora que ele vai para a UTI, e ele está com disúria, por exemplo, com sintomas de infecção urinária, ele não vai conseguir nos dizer isso.
E ninguém vai conseguir nos dizer isso, então a gente não vai conseguir enxergar e identificar esse foco. Mas a gente tem que sempre fazer o exame físico adequado, se a gente puder fazer história clínica, melhor ainda, para tentar ver que queixas esse paciente tem, para ele nos ajudar a localizar onde é o foco de infecção. Então, esse foco ele vai nos orientar para a escolha do antimicrobiano. Assim, o ideal é que a gente saiba quais são os germes mais prevalentes no nosso hospital, mas se a gente não souber, a gente sabe quais são os germes mais comuns de acordo com o foco, e isso aí vai nos ajudar a escolher qual vai ser o antibiótico mais adequado para o caso. Sempre remover sondas e catéteres quando a gente puder, né? Porque isso aqui é sempre foco possível de infecção. Sonda vesical de demora, acesso venoso central, catéter de hemodiálise, isso tudo são locais onde as bactérias gostam de ficar, e se a gente tem um paciente séptico que tem algum desses dispositivos, algum deles pode ser o culpado pela infecção, pode ser o foco da infecção. Então, sempre que eu puder, eu vou remover. Às vezes a gente não pode, né? Às vezes o paciente não tem outro acesso e ele está séptico, a gente precisa dar volume, dar antibiótico, fazer droga vasoativa, a gente não tem como remover aquele acesso naquele momento. Mas sempre que a gente puder, às vezes só isso já resolve boa parte do problema da infecção do paciente, principalmente quando é acesso central. Se a gente identifica que esse paciente tem algum abscesso, né, esse abscesso precisa ser drenado, porque eu posso usar o antibiótico que eu quiser aqui, que se eu não drenar o abscesso, ele não vai resolver. Vou, inclusive, prejudicar o paciente, porque eu posso estar induzindo resistência usando antibiótico sem drenar o foco do abscesso. Então, a participação do cirurgião aqui é importante, né, até porque eu drenando esse abscesso, eu posso coletar material para fazer GRAM e fazer cultura e tentar identificar qual que é o germe aí que está envolvido nessa infecção e escolher o antibiótico de uma forma mais adequada também. Sempre coletar hemoculturas, né? E essa informação ela é essencial, a gente precisa dessa coleta antes de começar o antibiótico, porque se eu não coletei culturas e o paciente respondeu bem ao antimicrobiano que eu iniciei, menos mal. Agora, e se ele não responde? E se eu começo lá um antibiótico para ele como primeira escolha e passa 24, passa 48 horas e o paciente não melhora? E agora? Agora eu já perdi a oportunidade inicial de coletar hemoculturas. Pode ser que eu colete a hemocultura e não cresça nenhum germe, não porque não tem nenhum germe, mas porque ele já está usando antibiótico. Então, essa cultura inicial, ela não vai me ajudar num primeiro momento, mas num segundo momento ela me ajuda ou para descalonar o antibiótico e usar o antibiótico com um espectro de ação menor, com uma potência menor, ou para trocar caso eu tenha escolhido errado e o paciente não melhora. Então, esse momento é um momento precioso e a gente precisa sempre que der tentar coletar as hemoculturas antes de começar o antibiótico. A grande maioria dos hospitais hoje tem serviço de laboratório, tem como coletar essas culturas antes da gente começar o antibiótico. Como o Kleber também falou ontem, no mínimo 2 amostras, né, de preferência 3, mas se a gente não conseguir 3, pelo menos 2, para não correr o risco de isolar aqui um germe da pele e depois a gente ficar na dúvida, será que é realmente uma infecção? Ou será que isso é só uma colonização, foi na hora da coleta que contaminou com o germe que estava na pele do paciente? Então, pelo menos 2 amostras de hemocultura. Aqui a gente tem mais problema com o pessoal da pediatria, né? Porque daí tem que furar a criança 2 vezes, já é difícil de pegar o acesso. Mas é muito importante que a gente tenha pelo menos 2 amostras para poder comparar e ver se as duas estão crescendo o mesmo germe, mesmo que ele seja um estafilocoagulase negativo, por exemplo, que é um germe comum da pele, a chance disso ser realmente uma infecção aumenta muito. Se eu tiver só numa amostra e a outra amostra foi negativa, então provavelmente isso não é o causador da infecção, foi alguma contaminação na hora da coleta. E sempre de preferência em locais distintos, né? Não tirar do mesmo local as 2 amostras, porque daí se eu tiver essa contaminação na hora da coleta, eu vou contaminar as 2 amostras se elas forem retiradas no mesmo local. E se a gente tem presença de catéter venoso central ou de catéter de hemodiálise, a gente precisa também coletar uma amostra do catéter, além dessas 2 periféricas, certo?
Então, é importante porque, às vezes, eu não posso tirar o catéter naquele momento, mas se eu coletar uma hemocultura do catéter, eu tenho como identificar se ele é a provável fonte de infecção ou não. Se essa cultura do catéter ela crescer antes das amostras que eu coletei periféricas, a gente usa aí uma janela de 2 horas, ela positivou 2 horas antes de positivar a hemocultura periférica, muito provavelmente está aqui a fonte da infecção. É esse catéter que é a fonte da infecção. Se eu puder tirar o catéter, melhor ainda. Faço como o Kleber orientou ontem, tiro o catéter, pego a ponta dele, os 5 centímetros finais e mando para a cultura. E aí, se ambas bactérias estiverem ali, foi ali a fonte das bactérias que causaram a sepse, essa ponta de catéter vai vir positiva e eu vou conseguir identificar qual é o germe que está causando a sepse. Sempre avaliar também os outros focos prováveis de infecção, né? Os principais aqui que a gente costuma avaliar são urina, né? Coletar uma amostra de urina para GRAM e cultura, sempre fazer o GRAM, porque o GRAM vem um resultado mais rápido e ele pode muitas vezes nos ajudar a direcionar a nossa terapia antimicrobiana. Escarro também, se é um paciente que tem escarro, né, que tem uma suspeita de pneumonia, coletar escarro, também mandar para GRAM e cultura. E se esse paciente tem uma ferida operatória, tem um abscesso, também coletar material dessa ferida operatória do abscesso, também para fazer GRAM e cultura. Então, tudo isso antes de eu começar o antibiótico, eu tenho que olhar, avaliar no paciente, decidir quais são os locais onde eu vou coletar cultura, coletar esse material e mandar para o laboratório. E só depois é que eu vou iniciar o antibiótico. Isso tudo dentro daquelas 2 horas iniciais, né, do protocolo da sepse, que seria o ideal. O ideal, na verdade, até 1 hora que se iniciasse o antibiótico, mas ainda tem essa janela aí de 2 horas que ainda seria um tempo ótimo para se coletar as culturas e se iniciar o antimicrobiano no manejo desse paciente com sepse. E escolher o antibiótico, então. Já identificamos que é sepse, já procuramos o foco, já coletamos cultura, agora vamos escolher qual vai ser o antibiótico que a gente vai usar. Então, a gente precisa levar aqui em consideração 3 pontos que são mais importantes para a escolha adequada desse antibiótico. O primeiro é se a origem dessa infecção que levou à sepse é uma origem comunitária ou é uma origem hospitalar. É um paciente que já estava internado ou é um paciente que veio de casa? Isso vai mudar totalmente a escolha do antibiótico que eu vou fazer. Se é aquela senhora de 70 anos que estava em casa com uma provável infecção urinária, começa a ficar mais sonolenta e os familiares trazem para o hospital, ela está séptica, eu vou pensar num tipo de germe com um determinado perfil de resistência que vai responder a um determinado grupo de antimicrobianos. Se essa mesma senhora estava internada no hospital já há mais de 48 horas, eu já vou pensar em outros germes com outro perfil de resistência e vou ter que pensar em usar outros antimicrobianos. Então, isso aqui faz toda a diferença. Lembrar da questão das internações ou uso prévio de antimicrobianos nos últimos 90 dias. Que isso aí também vai mudar, vai fazer a gente pensar em germes resistentes e vai mudar a nossa escolha inicial de antibiótico. O foco da infecção, porque a gente tem germes que são mais prevalentes no pulmão, que são diferentes daqueles que são mais prevalentes se eu tiver uma infecção urinária, que são diferentes daqueles que vão ser mais prevalentes se o foco da infecção for a pele, por exemplo. Então, mais uma vez, a importância da gente saber da onde que está vindo essa infecção, da onde que é esse foco primário que levou esse paciente a desenvolver a sepse. E, além disso tudo, se a gente tiver acesso aos patógenos que são mais frequentes no local onde a gente está trabalhando, ótimo, Porque, assim, nem sempre o que é mais comum nos hospitais de São Paulo, dos Estados Unidos ou de Natal é o que vai ser mais comum no hospital que vocês estão trabalhando aqui em Mossoró. Isso muda de lugar para lugar, e se a gente tiver o perfil de patógenos e o perfil de sensibilidade desses patógenos no local onde a gente trabalha, muito melhor, porque a gente tem uma chance de acertar na escolha do antimicrobiano que aumenta.
Só para a gente ter uma ideia, né, esse trabalho é de 2011, ele avaliou pacientes com infecção de corrente sanguínea em hospitais brasileiros, né, foram 2.560 casos avaliados. Esse trabalho ele incluiu pacientes aqui de Natal. Se vocês olharem aqui, tem o Hospital do Coração em Natal e o Hospital Unimed, né? Então, de certa forma, pegou um pouquinho que é a nossa realidade aqui no Rio Grande do Norte. Teve participação da professora Marise Reis, que é lá da UFRN. Então, nos trouxe mais a realidade brasileira, né? Porque muitas das condutas que a gente toma e dos protocolos que a gente usa são protocolos americanos copiados ou europeus copiados. E nem sempre essa é a realidade que a gente tem aqui no Brasil. E realmente o que esse trabalho mostrou é que é diferente mesmo como a gente já imaginava. Enquanto a gente tem nos Estados Unidos e na Europa um predomínio de gram-positivos nas infecções de corrente sanguínea, o grande problema deles é Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. O que esse trabalho mostrou é que aqui no Brasil não. Aqui, dos organismos isolados nas amostras de hemocultura, os gram-negativos foram os responsáveis pela infecção em 58% dos casos. Então, a grande maioria das infecções de corrente sanguínea que a gente tem, pelo menos de pacientes hospitalizados, são por gram-negativos. E isso faz toda a diferença na hora que eu vou escolher o antimicrobiano que eu vou usar. Eu vou me preocupar muito mais em cobrir um gram-negativo resistente e usar uma medicação potente contra esse grupo de bactérias e não vou me preocupar tanto com o Staphylococcus resistente à oxacilina, por exemplo. Então, eu não vou querer tanto aqui prescrever vancomicina para os meus pacientes, vou me preocupar mais com os bacilos gram-negativos que podem ser resistentes. Diferente se eu estivesse nos Estados Unidos, seria exatamente o contrário. Eu ia querer prescrever vancomicina para todo mundo, me preocupando sempre que podia ser o Staphylococcus resistente à oxacilina e não ia me importar tanto aí em cobrir os bacilos gram-negativos. Aqui é o contrário. É sempre nos gram-negativos que a gente tem que pensar. Então, pensando nos pacientes que vêm da comunidade, né? Eu vou passar por cada local de infecção, né? Cada provável foco, com os pacientes vindo da comunidade, quais seriam os germes e quais seriam os antibióticos que a gente poderia usar. Lembrando que aqui não existe uma solução única mágica, né? Eu vou dar sugestões que a gente pode usar de antimicrobianos, mas existem outros que se podem usar nessa situação que também estariam corretos, certo? E depois a gente vai passar para os germes de origem hospitalar, também passando os mais frequentes para cada foco de infecção e quais as sugestões de antimicrobiano que se poderia utilizar nesses casos. Então, se eu tenho um paciente que chegou no hospital, está com sinais de sepse, e eu identifico que o foco provável da infecção dele é pulmonar, né? Ele chegou com uma história de tosse, com escarro produtivo, vinha com febre em casa, é um paciente DPOC, por exemplo, e veio da comunidade, ele não estava internado no hospital, ele não tinha feito o uso recente de antimicrobianos. Então eu vou pensar que os principais germes que vão estar envolvidos aí nessa infecção e nesse quadro de sepsis vão ser ou pneumococo, ou hemófilos influenza, ou esse é o nome novo da clamídia pneumônica, é clamidófilo, que são os germes que vão estar mais provavelmente envolvidos nesse quadro de sepse de origem pulmonar. Então, o antibiótico que eu for escolher para tratar esse caso, ele tem que estar contemplando esses germes aqui, que são os mais provavelmente vão estar relacionados com a infecção. Nesse caso do foco pulmonar, o que a gente poderia usar? Cefuroxime, né, que ele acabou de falar que a gente também tem uma formulação bioral, a gente tem uma formulação injetável dele. É uma cefalosporina de segunda geração, que tem uma excelente cobertura para pneumococo e que, nesse caso, de um paciente vindo da comunidade com um foco de sepse pulmonar, a gente pode estar usando. O ceftriaxone, aqui também poderia entrar, também cobriria todos esses germes. Ou, no caso de um hospital que não tenha restrição à ampicilina sulbactam, né, por causa da questão do acineto, o sulbactam ele é ativo contra o acinetobacter. Então, alguns hospitais restringem o uso desse antimicrobiano
para situações em que eu tenho infecção por acineto. Outros não, né? Depende da microbiota do local, da conduta do controle de infecção de cada local. Essa medicação é restrita ou não. Se não for restrita, é uma opção que a gente pode usar. Tem uma cobertura boa para esses germes também. E se a gente está diante de um paciente jovem, que tem um quadro de tosse mais seca, que a gente está pensando que ele pode ter uma pneumonia por um germe atípico, por clamídia ou por micoplasma, a gente pode associar ou não a azitromicina. Lembrando aqui que a azitromicina ela não precisa ser usada por 7 dias. Tem trabalhos já com tratamento de pneumonia até com 3 dias de azitromicina, mostrando que a eficácia dela é semelhante a se usar 7 dias e com menos efeitos colaterais. Então, aqui de 3 a 5 dias está adequado para o tratamento de uma pneumonia já. Tá? Então, a gente vai usar ou cefuroxima, ou ceftriaxone, ou ampicilina sulbactam, ou alguma outra medicação que tenha cobertura para pneumococo e para hemófilos, que são os principais germes, podendo ou não associar a azitromicina se a gente estiver preocupado que possa ser clamídia ou micoplasma. E se esse paciente tem uma infecção provável de trato urinário? Chegou o paciente, eu examinei, pedi exame, escolhi história e acho que não. Acho que o foco dessa sepse para esse paciente é o foco urinário. É aquela senhorinha que vinha com infecção urinária, que começou a ficar sonolenta em casa, a família trouxe. Então aqui eu vou pensar nos gram-negativos, nas enterobactérias. Provavelmente é o E. coli, né, que é o mais frequente, como o Kleber falou ontem. Mais da metade aí das infecções urinárias são por Escherichia coli. Então, os germes que eu vou pensar são esses: E. coli, Klebsiella, menos frequentes Enterobacter, Proteus e até alguns enterococos que podem estar envolvidos. Mas principalmente E. coli e Klebsiella, que são os germes mais frequentes que a gente tem. Lembrando, é uma paciente que veio da comunidade, não estava internada, não tinha usado antibiótico previamente, né? Então, eu vou pensar nessas bactérias e não vou imaginar que elas sejam resistentes, ou pelo menos que elas não sejam muito resistentes, já que essa paciente veio de casa. Então, nesse caso, o que a gente pode usar? A ciprofloxacina, né, poderia ser uma escolha para esse paciente. Lembrando sempre por via endovenosa aqui, né, a gente está falando de sepse, de presença de germe na corrente sanguínea, então a gente sempre vai querer usar antibiótico por via endovenosa. O ceftriaxone aqui também poderia ser uma opção, né, e a ampicilina sulbactam também. E se o foco for abdominal? Então é aquele paciente que chegou com uma apendicite, por exemplo, eu suspeito que ele esteja com infecção. Então aqui também a Escherichia coli é um germe frequente. E o bacterióides, que é um anaeróbio, né? Então são esses os principais germes que a gente vai pensar nesse caso. Aqui lembrando também que é o paciente da comunidade, não é o paciente em pós-operatório, porque daí isso aqui já vai mudar. Então aqui também a ciprofloxacina poderia ser uma escolha, ou o ceftriaxone, mas eu vou precisar associar o metronidazol para ter uma cobertura contra o bacterióides. Tá? Ou a outra opção que a gente tem, que daí a gente já está ampliando um pouquinho a potência do antibiótico e o espectro de ação, que seria a piperacilina com tazobactam, que tem ação contra anaeróbios também, mas aqui já talvez fosse um pouquinho de excesso para esse paciente que veio da comunidade, porque esse já é um antibiótico que tem ação contra algumas bactérias que produzem beta-lactamase de espectro estendido e que talvez a gente possa reservar para tratar aqueles pacientes que têm infecção de origem hospitalar. Mas não estaria errado prescrever nesse caso também. Tem ação contra os germes que a gente precisaria cobrir. Infecção de pele e partes moles, né? Aqui geralmente vai ser aquele paciente diabético que tem uma úlcera infectada, né? Dificilmente uma infecção simples de pele e partes moles vai levar um paciente a sepse, né? A não ser que ele seja diabético ou que ele tenha alguma outra complicação aí associada. Os principais germes aqui são o Streptopiógenes e o Staphylococcus aureus.
mas na grande maioria dos casos, se o paciente chega a apresentar sepse, ele tem uma infecção polimicrobiana. E se ele for diabético, a gente tem que pensar também que a Pseudomonas pode estar envolvida aí nessa infecção. Então aqui a gente vai ser um pouquinho mais generoso com os antimicrobianos, né? Se fosse uma infecção não complicada, um paciente comunitário, eu poderia usar oxacilina, por exemplo, pensando em Staphylococcus aureus, para usar uma medicação injetável, né? Ou penicilina, se fosse o Streptopiógenes. Mas como aqui a gente vai suspeitar de infecção polimicrobiana, porque geralmente esses são pacientes mais complicados, são pacientes diabéticos, então a gente vai precisar ser um pouquinho mais generoso aí no espectro de ação dos antimicrobianos. Então, nesses casos, a gente geralmente acaba usando ou ceftriaxone ou ampicilina sulbactam. A ciprofloxacina também é uma escolha quando a gente está pensando em Pseudomonas, né, que ela tem uma cobertura boa para Pseudomonas, ou também a piperacilina com tazobactam. Essas duas aqui são as que têm cobertura para Pseudomonas. Ampicilina sulbactam e ceftriaxone não pegam Pseudomonas. Então, se a gente estiver suspeitando que Pseudomonas possa estar envolvida, se é um paciente diabético, a gente tem que daí usar um desses dois aqui de baixo. E se é um paciente que tem uma infecção, está séptico, veio da comunidade, mas eu não consegui localizar onde é que é o foco dessa infecção. Ele chegou sem acompanhante, ele não tem condições de me contar a história clínica. Eu vou lá, faço um raio-x, o raio-x dele a princípio não tem um infiltrado, alguma coisa que me mostre que o pulmão possa ser o foco da infecção. Eu não consegui ainda ter o resultado do exame de urina. Eu não vou poder ficar esperando para começar antibiótico para ele. Afinal, o paciente está séptico, eu preciso, né, tomar uma decisão, preciso iniciar esse antibiótico de preferência na primeira hora da chegada dele no hospital, né? Então, se a gente não consegue, num primeiro momento, identificar essa localização, a gente pode optar por usar antibióticos com um espectro um pouquinho maior e depois, à medida que a gente consiga identificar melhor esse foco ou o germe que está envolvido na infecção, a gente vai descalonando, vai reduzindo esse espectro desse antibiótico. Então, aqui a gente poderia começar com a ceftriaxona, por exemplo, né? Que ela vai ter tanto a cobertura para o pneumococo, quanto a cobertura para as enterobactérias na infecção urinária, né? E se a gente está pensando que possa ter Pseudomonas aí envolvido, a gente pode usar ou a ciprofloxacina ou a piperacilina com tazobactam. Lembrando que isso aqui são sugestões, né? Tem uma série de outros antibióticos que poderiam ser usados também nessa situação, que não estaria errado. Mas são sugestões que a gente traz para ajudar vocês aí na escolha. Passando então para os germes hospitalares, né? Então agora eu tenho um paciente que já estava internado no hospital, aquele paciente que estava lá na enfermaria e de repente ele começa a ficar hipotenso, taquicárdico, taquipneico, começa a ficar séptico e ele já está internado no hospital faz alguns dias. Então, para esse paciente, a gente vai ter que pensar já num outro perfil de bactérias e num outro perfil de resistência, né? Então, para os pacientes que já estão no hospital e apresentam uma infecção pulmonar durante essa internação, a gente já vai pensar não mais tanto no pneumococo aqui, mas sim nos bacilos gram-negativos, né? E principalmente a gente tem que começar a suspeitar se esse paciente não pode estar infectado por um germe produtor de beta-lactamase de espectro estendido, né? Por um germe já com algum grau de resistência. Aqui é que entra o controle de infecção e o perfil de sensibilidade do hospital onde vocês estão, porque é isso que vai ajudar na escolha do antimicrobiano para esses pacientes. Eu tenho mesmo ESBL no meu hospital ou não? As Klebsielas que a gente tem ainda são sensíveis, eu posso começar com um antimicrobiano de um espectro menor ou não? Ou já tenho resistência, estou num hospital que tem muita resistência, já não é nem ESBL que eu tenho que pensar aqui, já é uma KPC, né? Como em alguns hospitais lá de Natal a gente já está começando a viver essa realidade. Então aqui o conhecimento dos germes do hospital, o contato com o infectologista do controle de infecção pode ajudar muito vocês,
tá? Para dizer quais que são os germes que tem naquele hospital que são mais frequentes, o que eu tenho que me preocupar em usar de antibiótico para esse tipo de germe. E se é um paciente que está na UTI em ventilação mecânica, ele já tem um risco de fazer aí uma infecção por um Staphylo aureus resistente à oxacilina. Tá? Então, vocês veem que muda totalmente o tipo de bactéria. E eu continuo tendo uma infecção de foco pulmonar. Só que agora esse paciente é do hospital. É um paciente que já estava internado no hospital, não é um paciente que veio de casa. Então, a importância da gente saber aí qual é o foco e de onde esse paciente vem, qual é o perfil desse paciente. Então, nesses casos, a gente já vai pensar em usar ou uma cefalosporina de 4ª geração, como o cefepime, né, que dependendo do tipo de bactéria que eu tenho, se ela não é produtora ainda de SPL, ou até algumas, às vezes, ainda são sensíveis ao cefepime, ou a piperacilina com tazobactam, ou até mesmo um carbapenem, meropenem ou imipenem. Tudo a depender do perfil de sensibilidade que vocês têm no local onde vocês estão trabalhando. No hospital onde eu trabalho em Natal, né, a gente opta para os casos de pneumonia hospitalar ou o cefepime ou a piperacilina tazobactam. A gente ainda não tem uma incidência tão alta assim de SPL que justifique começar já com o carbapenem, tá? Mas vai depender do lugar onde vocês estão trabalhando, qual é a realidade que vocês têm. E se é um paciente que está em ventilação mecânica, a gente vai pensar já em associar uma cobertura para gram-positivo resistente, ou a vancomicina ou a linezolida, por exemplo. Lembrar que a dose da vancomicina precisa ser ajustada pelo peso do paciente, para a gente evitar que ele venha ter insuficiência renal, que ele venha perder função renal durante o tratamento. Então, a dose que a gente usa ela é de 15 a 20 mg por quilo, de 12 em 12 horas. Né? Se for um paciente de 70 quilos, vai dar 1 grama de 12 em 12, que é a receita de bolo que a gente vê por aí. Mas o ideal é que a gente calcule a dose por peso. Porque se for um paciente mais magrinho, a gente está dando antibiótico demais e ele vai ter nefrotoxicidade. Se é um paciente mais grande, mais pesado, ele vai estar recebendo subdose. Então, precisa ajustar de preferência pelo peso do paciente. Às vezes a gente não tem como pesar o paciente na UTI, mas pelo menos tentar estimar o peso dele. Né? Quem tem nutricionista no hospital, o pessoal da nutrição, fazendo algumas medidas, eles sabem estimar mais ou menos qual é o peso que aquele paciente tem. Ou então conversa com a família, qual era o peso dele antes de internar, né? Para ajudar a gente aí a fazer uma dose adequada da vancomicina. E se é uma infecção de trato urinário, né? A origem dessa sepse foi de trato urinário e esse paciente já estava internado no hospital, estava usando uma sonda vesical de demora. Então, aqui eu vou ter os mesmos germes, os mesmos bacilos gram-negativos, as mesmas enterobactérias, mas com uma chance maior delas serem produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Então, eu vou pensar nas mesmas bactérias, mas em bactérias mais resistentes, nesse caso. E aí também, a gente entra com aqueles antibióticos que têm essa cobertura maior para germes já com algum grau de resistência. Também cefepime, piperacilina tazobactam ou algum dos carbapenêmicos. Né? Aqui é muito importante que a gente colete a cultura, porque às vezes a gente começa tratando com um antibiótico mais potente, porque o paciente está sério, a gente não tem margem para errar. Se a gente der um antibiótico errado, esse paciente pode evoluir muito mal e pode ir a óbito. Mas se a gente tem condições de recuperar essa cultura, a gente pode trocar isso aqui mais tarde por um antibiótico menos potente, por uma cefalosporina de 2ª geração, por exemplo, e evitar que a gente crie resistência dentro do hospital por usar esses antibióticos de potência maior. E as infecções de foco abdominal, né? Aqui, pensando também em pacientes que estão no hospital, aqui já entram aqueles pacientes que são de pós-operatório, que fizeram alguma cirurgia abdominal. Então, o que eu vou ter de diferente aqui, além dos gram-negativos resistentes, é a presença da cândida. Principalmente se esse paciente fez alguma cirurgia que abriu o trato digestivo, que teve abertura de intestino, abertura de estômago, porque a cândida coloniza o nosso trato digestivo e isso pode fazer com que ela invada a corrente sanguínea e faça candidemia.
que é uma infecção com alta taxa de mortalidade, chega a 40% em algumas séries. E que aí a gente não vai dar antibiótico, a gente vai dar antifúngico. A gente pode dar todo o antibiótico do mundo, que se for cândida o paciente não vai melhorar. Então aqui a gente precisa já começar a suspeitar de cândida, de infecção fúngica. E os tratamentos aqui, se a gente pensa que pode ter cândida, pode ter infecção fúngica, então a gente já vai ter que associar fluconazol, ou a caspofungina, que tem um espectro um pouquinho maior, pega algumas cândidas já resistentes ao fluconazol, mas que não é muito a nossa realidade aqui no Brasil, a não ser que o paciente tenha feito uso já prévio do fluconazol. Lembrar que a gente precisa fazer uma dose de ataque, a primeira dose do fluconazol é uma dose dobrada. Eu vou começar com 800 miligramas no primeiro dia, uma vez ao dia, e depois eu passo para 400 uma vez ao dia. A caspofungina também tem dose de ataque de 70 miligramas. Junto com isso eu vou fazer outro antimicrobiano que tenha uma boa cobertura para gram-negativo, que possa ser resistente e que tenha cobertura para anaeróbios também. Então aqui poderia associar o cefepime com metronidazol, que não entrou aqui, mas geralmente a gente acaba optando ou pela piperacina com tazobactam ou por algum dos carbapenêmicos, ou meropenem ou imipenem. Para esses casos aqui também tem um antimicrobiano novo, que é a tigiciclina, que não sei se vocês já ouviram falar, que ela também se encaixaria nesse quadro aqui, pacientes com infecção intraabdominal de provável germe de origem hospitalar, com provável resistência, mas é um antibiótico que tem ação aí ainda contra algumas KPCs, alguns germes com um espectro de resistência maior e que a gente, na maioria dos hospitais, tenta reservar para essas situações, quando a gente já não pode mais usar um carbapenêmico, por exemplo, mas que seria uma opção também nesses casos. E infecções de pele e partes moles. Aqui lembrar também que aquele paciente que tem o acesso central e que a infecção foi de foco do acesso, provavelmente essa infecção é por esses germes. São os germes que estavam na pele, que quando a gente colocou o acesso central, eles por ali conseguiram atingir a corrente sanguínea. Então também aqui nesses casos a gente vai pensar no Staphylo aureus, mas já pensando muito mais no Staphylo aureus que possa ser resistente à oxacilina e também nos bacilos gram-negativos. E aí aqui a gente vai ter que fazer uma associação de antibióticos, usar ou a vancomicina ou a linezolida, pensando em tratar o Staphylo aureus resistente à oxa e algum outro antimicrobiano que tenha ação contra os gram-negativos. Que daí aqui entra também o cefepime, piperacina, tazobactam ou algum dos carbapenêmicos. Kleber falou ontem também dessa questão de associar antimicrobianos, A gente não tem mais adotado essa conduta de rotina para paciente de UTI e para paciente séptico. As exceções são quando a gente suspeita que possa ter infecção por gram positivo resistente, porque daí a gente continua precisando cobrir aqueles gram negativos que são os mais frequentes em infecção hospitalar aqui no Brasil, e também associar um antibiótico que tem ação contra os gram-positivos resistentes, que é o caso da vancomicina ou da linezolida aqui. Outra situação que a gente poderia usar a associação seria no caso da pseudomonas, quando a gente tem uma infecção comprovada pela pseudomonas. Mas empiricamente é mais nesses casos aqui quando a gente tem essa suspeita de ter um gram-positivo resistente envolvido também. Então, sem localização, paciente que estava internado no hospital, faz um quadro de sepse e eu não consigo identificar, num primeiro momento, um foco aparente de infecção para esse paciente, então a gente vai ser obrigado a começar associando a vancomicina ou a linezolida com algum outro desses antimicrobianos que tenha cobertura para gram-negativos resistentes. Na grande maioria das vezes é isso que acaba acontecendo, porque muitas vezes a gente não consegue identificar nos pacientes que estão internados assim de primeira um foco provável para infecção. Então a gente acaba coletando culturas de todos os locais onde a gente puder coletar e fazendo essa associação de antimicrobianos para depois que a gente tiver os resultados de escalonar e tentar
fazer uma terapia mais focada aí no provável germe, no provável foco de infecção. Lembrar que o tempo de tratamento ele vai ser de 7 a 10 dias, né, com algumas exceções aí, mas se tem caminhado cada vez mais para um tempo mais curto de tratamento antimicrobiano. E vai variar de acordo com o tipo de infecção que a gente tem, né? Se a gente tiver uma cândida, por exemplo, o tempo de tratamento é de no mínimo 14 dias e a gente vai coletando culturas para monitorar. No momento que a cultura negativar, a gente ainda faz mais 7 dias de tratamento depois dessa última cultura negativa. Então vai ser um mínimo aí de 14 dias, quando a gente tem suspeita, né, ou confirmação que seja uma cândida. E outras situações em que a gente precisa prolongar esse tratamento antimicrobiano é quando a gente tem algum paciente com imunodeficiência, né, os pacientes neutropênicos principalmente. A gente, na maioria das vezes, acaba optando por manter o antibiótico até que ele se recupere da neutropenia. E quando a gente tem algum abscesso que ainda não foi drenado, né? Daí, nesses casos, a gente também acaba prolongando o antimicrobiano. Lembrar que essas drogas, elas têm efeitos adversos, né? Aqui eu volto de novo para aquela situação, não é só porque o paciente está grave que ele vai receber antibiótico, porque às vezes isso pode até atrapalhar a evolução do paciente se ele não tem infecção. Então eu botei só alguns efeitos adversos aqui para a gente, né, lembrar. A nefrotoxicidade da vancomicina, a linezolida está associada com plaquetopenia quando a gente usa mais de 14 dias de tratamento. O cefepime pode dar alteração de estado mental, principalmente em idosos, né? O imipenem pode dar convulsão, que acabou não entrando aqui. Então a gente tem que lembrar que esses antibióticos eles não são isentos de efeitos adversos. E lembrar também da questão do ajuste para a função renal, que o Kleber já falou um pouquinho ontem também. Então, inicialmente, a gente pode, a grande maioria dos antibióticos, dar a primeira dose como uma dose plena, né, a dose cheia, a dose para o paciente com função renal normal, e num segundo momento fazer o ajuste. Lembrar que, às vezes, quando o paciente está séptico, ele tem a perda de função renal em consequência da sepse. E à medida que ele for hidratado, que ele for estabilizado, que a gente maneje esse paciente, ele volta a ter um valor de creatinina mais próximo do normal. E a ceftriaxona e a linezolida são antimicrobianos que a gente não precisa se preocupar com esse ajuste, mas os outros a gente sempre tem que ficar de olho na creatinina do paciente, na função renal, calcular o clearance e fazer o ajuste da dose de acordo com a função renal que ele estiver apresentando. E eu acho que é isso. A gente pode entender. Acho que a gente vai ter um intervalo agora, né? Depois seguimos.